Olá, vamos apresentar um trabalho intitulado de produção e caracterização do biodiesel proveniente da semente de maracujá amarelo, Passiflora edulis F. flavicarpa de Jenner e do mamão, Carioca papaya por meio da transgenificação in situ, uma análise comparativa. Os estudantes são Biraldo Bezerra e Tiago de Sales, sob a orientação do professor Dr. Saulo Henrique Gomes de Azevedo. Com o advento da Revolução Industrial, o petróleo começou a se apresentar como um fator fundamental no desenvolvimento da sociedade. Entretanto, apesar da sua vasta utilização, os problemas ambientais gerados por essa fonte energética são preocupantes. Dessa forma, a produção de fontes renováveis de energia vem crescendo no mundo, como é o caso do biodiesel. O biodiesel é um biocombustível de origem vegetal ou animal que pode ser desenvolvido utilizando álcools de cadeia curta na presença de catalisador. A queima desse biocombustível ele emite menos dióxido de carbono para a atmosfera, assim contribuindo para a sustentabilidade do planeta. O mamão é um fruto bastante utilizado não só no Brasil, mas também no mundo, porque ele como fruto fresco, né, fruta fresca, possui várias vitaminas que são importantes na manutenção do nosso metabolismo e também na manutenção de uma dieta que contribui para uma vida mais saudável nesse momento de mundo globalizado, no qual os alimentos industrializados se fazem mais presentes no nosso cotidiano. No ano de 2018, o Brasil produziu um pouco mais de 600 mil toneladas de maracujá, o que o torna um dos maiores produtores mundiais. A semente de maracujá ela fornece um óleo muito utilizado nas indústrias de cosméticos, tintas e alimentícia. Nos últimos anos, esse ácido gráfico tem sido amplamente empregado na produção de biodiesel em regiões produtoras desse fruto. Sabendo disso, esse trabalho apresenta uma importância ímpar no quesito sustentabilidade, pois utiliza duas sementes de dois frutos diferentes, visando a produção de biodiesel. Retira elas de onde seria o destino mais tradicional, no qual esses dejetos vão para o lixo, e utiliza para a produção de biodiesel, visto que ambas são oleaginosas. A metodologia utilizada foi a mesma para ambas as sementes. No entanto, por conta do agravamento do Covid, não foi possível realizar a caracterização do biodiesel obtido da semente de maracujá. No preparo das sementes, inicialmente as sementes de maracujá elas foram recolhidas na Serasa de João Pessoa, enquanto as sementes de mamão foram recolhidas no IFRN de Nova Cruz. Após elas serem recolhidas, elas foram submetidas a uma lavagem com água corrente para retirada de dejetos e secadas, moídas e armazenadas em um recipiente plástico até obter o necessário para realizar os outros procedimentos. Na extração do óleo, utilizou-se o aparelho Shocklet e também hexano como solvente. Ao fim dessa extração do óleo, foi possível determinar o teor de óleo dessas sementes. Na transesterificação in situ, realizou-se 8 experimentos, onde as variáveis foram a quantidade de etanol, a quantidade de catalisador e o tempo reacional. Já a quantidade de cosolvente utilizado na transesterificação foi fixa para todos os experimentos. Ao fim da transesterificação in situ, foi possível determinar o rendimento de biodiesel dessas sementes. Com esse biodiesel obtido, foram feitas análises físico-químicas, como a determinação da umidade, a determinação do índice de acidez e a determinação da densidade. Essa foi utilizada com piquetômetro para a realização dos cálculos. Quanto aos resultados e discussões, nós podemos iniciar com a umidade da semente. A umidade da semente de mamão apresentou um valor de 6,87, mais ou menos 0,1%, enquanto de maracujá 8,25, mais ou menos 0,1%. É, Ambas as sementes apresentaram uma umidade relativamente baixa e quando compara-se ao recomendado pela ANP para a maior fonte de biodiesel no país, que é a soja, um resultado aceitável, visto que a ANP recomenda que seja menor que 10%. Quanto ao teor de óleo, a semente de mamão apresentou um valor igual a 24,76%, enquanto a de maracujá 26,28%. Esses resultados mostram que ambos possuem um potencial oleico relativamente agradável e mais a semente de maracujá apresentou um valor superior,
Entretanto, a divergência não é maior que 2%, o que faz delas duas matérias-primas com potencial de extração de óleo e até de produção de biodiesel. Imagem representativa da aparelhagem de Solfed utilizada na extração do óleo da semente de maracujá. Quando a transesterificação in situ da semente de mamão, o tempo reacional apresentou uma importância gigantesca no aumento do rendimento do biodiesel, como se pode ver no experimento 1 ao 6, assim como a razão molar, no qual, ao aumentar a razão, aumentou-se também o rendimento máximo, podendo observar isso nos experimentos de 1 a 6, e também o aumento do catalisador gerou uma quantidade maior de produto, podendo ser observado também do experimento 1 ao experimento 6. Entretanto, o experimento 7 e o experimento 8, ao aumentar o tempo reacional, a razão molar e a quantidade de catalisador, houve uma diminuição no rendimento máximo de biodiesel obtido, o que pode ter ocorrido falhas na vedação do sistema reacional, tá? E o etanol que estava ali dentro, um dos reagentes, pode ter evaporado e vazado por esse sistema, visto que ele estava em uma maior quantidade e em um tempo maior de exposição àquela fonte de calor. E esses resultados do experimento 7 e experimento 8 vão contra o dissertado pela literatura, no qual o aumento do tempo reacional, o aumento da razão molar e o aumento do catalisador gera também o aumento da quantidade de biodiesel obtido. Na transesterificação in situ da semente de maracujá, o aumento do tempo reacional, o aumento da razão molar, óleo etanol e o aumento do catalisador, da porcentagem de catalisador, gerou também um aumento da quantidade de biodiesel obtido. Tá? Esses resultados seguiram de acordo com a literatura, no qual o aumento de todas essas variáveis gera o aumento na quantidade de biodiesel obtido. Entretanto, o experimento 7 e o experimento 8 não foi possível realizar, visto que houve um agravamento da situação do Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte, e o governo emitiu um decreto proibindo toda atividade de pesquisa e orientação presencial, o que impossibilitou a realização desses dois últimos experimentos. E uma imagem do sistema utilizado na transesterificação in situ da semente de maracujá, que também foi o mesmo para de mamão. As análises físico-químicas do biodiesel da semente de mamão pode-se ver o índice de acidez igual a 3,05 mg kH por grama menos 1, grama menos 1 no caso, enquanto o limite da ANP é de 0,5. A densidade é 0,93 grama por centímetro cúbico, enquanto o limite da ANP é de 0,85 a 0,90, e uma umidade de 19,76, enquanto o limite da ANP é de 0,05%. Essa quantidade de água, né, essa umidade alta, interfere também no índice de acidez alta, pois quanto maior a quantidade de água no produto, acontecem reações indesejadas, até mesmo a oxidação. E quando acontece a oxidação do biodiesel, o seu índice de acidez altera para mais, ou seja, o índice de acidez fica maior e também a acidez do biodiesel também é maior. E a densidade também apresenta um valor fora do recomendado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pois quanto maior a densidade de um óleo vegetal, ele não é tão... Quanto maior a densidade de um biodiesel, maior problema ele pode apresentar quando utilizado em automóveis, por exemplo. Já a análise físico-química do biodiesel da semente de maracujá, essa não foi possível determinar, visto que houve o decreto publicado pelo governo do estado em março desse ano, né, mês passado, proibindo as atividades de pesquisas e orientações presenciais. Ambas as sementes elas apresentaram umidade de acordo com a ANP. Ambas as sementes também apresentaram-se promissoras quanto ao teor oleico.
No entanto, a semente de maracujá se mostrou superior, o que torna dela uma melhor opção. A semente de maracujá obteve os maiores rendimentos na transgenificação in situ quando comparado ao rendimento obtido a partir das sementes de mamão. Além disso, o biodiesel de mamão apresentou-se com uma baixa qualidade, visto que todos os índices, ou seja, índice de acidez, umidade e densidade, são superiores ao recomendado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Além disso, constata-se a impossibilidade de caracterização do biodiesel advindo da semente de maracujá, visto o decreto publicado pelo governo do estado impedindo as atividades de pesquisa e orientações presenciais. E como perspectiva, a melhoria na metodologia utilizada no pré-tratamento da semente de mamão, visto que, apesar dela ter uma umidade relativamente baixa, ela apresenta uma camada superficial, o qual ela apresenta uma camada superficial aquosa, o qual pode ter reagido, digamos assim, ou arrastada pelo etanol no momento da transferificação in situ, ocasionando um aumento da umidade do produto. Além disso, fica como perspectiva também a realização das análises físico-químicas do biodiesel da semente de maracujá, o que não foi possível devido ao agravamento da situação do Covid-19 no nosso estado. Estão algumas das referências utilizadas e muito obrigado a todos pela atenção.